A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos amados irmãos e irmãs, aqui do grupo da Igreja Assembleia de Deus, Palavras Bíblicas, e também daqueles que estão assistindo pelo YouTube. Nós vamos estar colocando essa mensagem no YouTube para apreciação dos internautas que costumam estar lá no nosso canal Igrejas Livres pela Fé no Brasil. Então nós vamos estar glorificando a Deus pela vida de cada um de vocês e vamos ao nosso estudo bíblico de hoje, o estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre o tema liderança. Esse estudo que nós estamos fazendo, ele foi elaborado pelo pastor Fabiano Santos, que é pastor, advogado, professor, formado em Direito, em Teologia, licenciado em Letras, Português e Matemática, e cursando Contabilidade, né? Que bênção ter um servo de Deus que está fazendo a diferença e se formando em algumas atividades muito importantes para nós, né? Para a sociedade em geral. Então nós vamos falar aqui sobre liderança nesse dia de hoje. E o texto base que nós vamos ter aqui é o seguinte: 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores ou mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros ou ajuda aos outros. Também governos ou lideranças e variedades de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E nós vamos falar sobre o líder ou sobre a liderança eficaz. E primeiro nós vamos classificar aqui a definição ou as definições de líder. Líder é uma pessoa que lidera possuindo competência e carisma, ou seja, simpatia, onde exercem influência sobre os outros sem colocar medo ou uso de força. Observem bem este detalhe, né? Exerce influência sobre os outros sem colocar medo ou uso de força. Esse é o verdadeiro líder. Eficaz. Eficaz significa quem tem ou que tem eficácia, que produz o efeito desejado, efetivo, eficiente, operativo. E, no entanto, nós temos aqui essas duas definições, né, de líder e do que significa eficaz. E nós vamos então definir agora o que é um líder eficaz, que é justamente aquele que contagia positivamente sua equipe, onde motiva e direciona liderados a alcançarem os resultados propostos, deixando-os satisfeitos com os resultados. O líder eficaz estimula a criatividade de seus liderados, afirmando suas competências e levando-os a cumprirem os objetivos da equipe. Muitas pessoas talvez não estejam entendendo a princípio, né, o porquê nós estamos falando de liderança numa escola bíblica dominical, num estudo bíblico. E eu vou dizer por quê. Porque a Bíblia tem um vasto ensinamento sobre este assunto, sobre lideração, sobre liderança, sobre liderar, sobre governo, sobre governar, como liderar, como fazer o melhor para digamos assim, fazer uma liderança positiva, né?
A Bíblia tem vários exemplos de maus líderes e de bons líderes. E nós tomamos aqui como exemplos de líderes eficazes baseados na Bíblia. Moisés, Neemias, Paulo e Jesus. Tem muitos outros, né, que nós poderíamos citar, mas nós vamos ficar somente com esses aqui para uma pontuação assim melhor aqui no nosso estudo, né? Moisés, ele conduziu os israelitas para fora do Egito, liderando e ensinando a lei de Deus. Neemias trabalhou com seus irmãos na reconstrução do muro de Jerusalém. Paulo discipulou e formou novos líderes para apacentarem o rebanho de Deus. E Jesus escolheu e capacitou seus discípulos e os enviou para que pudessem dar continuidade à obra que ele iniciou. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então nós vemos aqui alguns exemplos, né? 4 exemplos de líderes eficazes, líderes que tiveram ou que formaram em suas lideranças pessoas também, né? E tiveram um efeito maravilhoso, um efeito benéfico para todos, para toda a sociedade, para todo o povo que eles estavam liderando, que eles estavam administrando. O líder, ele é o responsável por administrar, no sentido de envolver as pessoas, de providenciar as etapas de um trabalho, planejar, fazer um planejamento das etapas de um trabalho e também de fazer com que tudo isso seja feito de uma forma simples, ordeira e muito bem ajustada, né? Então, as qualidades ou a qualidade de um líder eficaz. Vamos dizer várias qualidades, né? Nós temos o caráter, a perspectiva melhor, a compaixão, a coragem, a competência, convicções, o compromisso que esse líder tem com tudo que ele faz e com todas as pessoas que ele lida, né? E também o carisma, que nós já tratamos aqui, né? Que é uma forma de simpatia, aquela pessoa que ganha simpatia fácil do povo, né? Que lida com as pessoas e que consegue se sobressair em tudo aquilo que está fazendo, tudo aquilo que ele diz, né? E as pessoas ficam assim admiradas. Aquele que cria admiração nas pessoas pelo que ele fala, pelo que ele faz e pelo que ele está sendo, pelo que ele representa. Então, essa é a pessoa que tem carisma. Nós vamos falar aqui alguma coisa sobre cada um desses pontos importantes da liderança.